Cris, a gente está falando bastante de Minas Gerais, mas tem um estado importante também nessa eleição, que é a Bahia. No caso da disputa estadual, nós temos pela primeira vez nessa eleição 2 candidatos disputando com praticamente 50% dos votos cada um. No caso, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e o candidato do PT, Jerônimo. Como é que você enxerga essa situação especificamente na Bahia? Olha, a Bahia é reduto petista, né? Mas a gente sabe que não só o ACM Neto, mas a família Magalhães é muito forte até hoje. E a briga tá feia ali, embora os petistas finjam que eles estão já no trono, né? Como o presidente também sai por aí alardeando vitória. Olha, quem canta vitória antes da hora normalmente cai do salto alto, hein? Eu acho que a campanha do ex-presidente Lula devia lembrá-lo de alguns episódios aí de um passado não muito distante, com o próprio FHC, por exemplo, que agora o apoia, né, descaradamente, antigamente era mais disfarçado, quando sentou em cadeira de prefeito antes da hora e depois teve que amargar isso no currículo, porque perdeu a eleição. Agora, voltando à Bahia, né, o que eu acho muito estranho é que não tenha havido celebração na Bahia. Aliás, não tenha havido celebração no país. Fora dos presídios, que a gente viu a bateção de panelas, a gente não viu celebração dessa vitória tão acachapante no primeiro turno. E olha que em alguns estados, aliás, no nível estadual, em todos os estados do Nordeste, a vitória foi do ex-presidente Lula. Só na capital, Maceió, é que ele teria perdido já em primeiro turno. Maceió, olha só, né? Então, eu não sei por que os baianos não estavam felizes no primeiro turno por ver mais votos para Lula do que para o presidente Bolsonaro. Talvez por essa eleição tão perfeitinha aí que o Serrão mencionou, né? Talvez por esse presidente tão perfeitinho, do tribunal tão perfeitinho, né? Tão transparentezinho, tão à margem de qualquer questionamento e duvidazinha, né? Talvez por isso não tenha tido comemoração. Vamos ver se no segundo turno vai ter comemoração ou vai ter indignação. Porque eu acho que mesmo no nível estadual, os baianos estão bem cansados de PT. Até porque, né, a Bahia não sai da miséria de sempre, continua sempre com os eternos problemas. Então, o que acontece com o PT que não consegue resolver os problemas da Bahia? Muito bem. Todos aqui pediram pela ordem. O Piperno pediu primeiro, depois o Serrão e Constantino. Por favor, Piperno. Bom, veja, a eleição de segundo turno na Bahia, de fato, ela vai ser uma eleição bastante renhida, mas não podemos esquecer uma coisa. Jerônimo Rodrigues, que era um secretário da Educação de Rui Costa, iniciou a campanha com 7, 8%, terminou com 49,3%. Então, ele não ganhou a eleição. Ninguém ganha a eleição antecipadamente. Mas a eleição da Bahia, claramente, ela tem um favorito. E veja, ele lidera em um estado cujo rival é, sim, um gestor de notória capacidade. ACM Neto foi um importante prefeito de Salvador, se reelegeu com muita folga, inclusive acabou fazendo sucessor e é alguém muito bem avaliado na capital baiana. A questão é que o PT está mais capilarizado em todo o estado, porque está no governo há 16 anos, administrações aprovadas pela população e, sobretudo, tem o apoio do presidente Lula. Lula é, de longe, a figura mais popular na Bahia. E não é à toa, e vejam, em relação a essa história dos baianos comemorarem ou não o resultado, terça-feira a gente viu a estrondosa manifestação em Salvador em apoio à candidatura a Lula. O Piperno, close, né? O close? Não, close não. Câmaras, enfim, viajando lá pela orla. Tinha muita gente. Piperno, você falou do crescimento do candidato Jerônimo, mas o candidato ACM Neto também cresceu 10 pontos, né? Se a gente analisar do dia 2 de outubro para cá, são 10 pontos de crescimento nesse segundo turno. A curva também é não, então, é uma eleição, vai ser uma eleição apertada, a eleição para governador do enfim, a eleição para presidente vai ser de goleada. A eleição para governador da Bahia vai ser, de fato, uma eleição apertada. Até porque, é o que eu disse, é o candidato do PT, é um candidato que tem a máquina, e a máquina trabalha. Isso, enfim, não sou eu que estou inventando, sempre foi assim, a máquina trabalha e trabalha muito, às vezes, inclusive, de forma desleal,
em todo lugar, infelizmente é assim. Agora vai enfrentar um ex-prefeito, que além de ter sido um ex-prefeito muito bem avaliado na capital do estado, é alguém que traz no seu DNA muita liderança política no estado da Bahia. Ele é neto de ACM, ora bolas, não é? Se alguém que surgiu do nada. Serrão, tô achando o Piperno muito soberbo. Que você não, ele tá otimista, né? A soberba precede a queda, hein? Não, o otimismo, né? O otimismo é uma coisa muito linda. Agora, lá na Bahia tem algo muito esquisito acontecendo. Eu não sei se quem vai explicar o que acontece lá é o Dr. Freud ou o Dr. Fraude, porque a coisa lá é louca. Vamos lá, você tem metade do eleitorado dividido entre PT e o candidato que seria o presidente Bolsonaro, ou o candidato dele, ou um candidato que deveria estar apoiando o Bolsonaro, que é Antônio Carlos Magalhães Neto. Então, a eleição baiana tem alguns problemas. O primeiro é que Bolsonaro não fez uma estratégia boa no primeiro turno, resolveu lançar um candidato próprio e não se aliar ao ACM para garantir logo a vitória no primeiro turno. Então isso custou caro, custa agora tanto o apoio. O ACM pode até apoiar o Bolsonaro, mas vai ser aquele apoio que vai ser anunciado muito tardiamente e eu não sei se terá o efeito devido para favorecer os votos que o presidente precisa na Bahia. E, repito, o voto baiano faz muita falta a Jair Bolsonaro. Primeiro aspecto. Outro aspecto é como é estranho que Bolsonaro tenha tido um desempenho tão ruim, tão deficiente na Bahia, se a eleição lá está polarizada. Aparentemente agora, o Antônio Carlos Magalhães Neto herdou os 10% de votos que faltavam do candidato João Roma, que era o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de lá. Então, essa eleição baiana está muito confusa. E um outro aspecto que pesa muito a favor do PT, e a gente sempre toca nele aqui, é o PT tem a máquina do governo do estado da Bahia. Não se pode nunca deixar de encarar que a máquina eleitoral, a máquina pública tem peso eleitoral. Então, na Bahia, você achar que isso não vai ter peso? Claro que vai ter peso. Mas, de novo, é estranho que Bolsonaro tenha um desempenho tão ruim, perca de goleada, como o Piperno muito otimisticamente está prevendo lá na Bahia, que ele perderá de goleada para Lula. Serrão, posso só te fazer uma pergunta? Na Bahia nós não temos um bolsonarismo representado pelo ACM. Não temos. E esse foi o erro do primeiro turno de Bolsonaro. Porque ele não precisava ter um bolsonarismo, mas ele teria que ter uma aliança e ele não apostou estrategicamente na construção da aliança com a ACM, que, sei lá, de repente achou... A crença do ACM era, se eu declarar apoio ao Bolsonaro, eu vou perder o eleitorado lulista que pode votar em mim. Esse foi o pressuposto dele. E foi assim que ele quase perdeu a eleição para o PT. Faltou pouquinho, como já lembrou o Piper. Pediu, Constantino, vamos lá. Não, Bahia é um caso muito difícil, né? Um estado que tem uma trajetória de assistencialismo muito forte. E eu cito como exemplo contrário, né? Roraima é o grande estado ignorado nessa eleição, né? Acho que a mídia devia estar dando mais atenção a um estado que no meio do Norte e Nordeste deu 70-30 para Bolsonaro, o contrário do que a Bahia deu. A Bahia deu 70-30 para o Lula. E por que será, né? As pessoas têm que se perguntar isso. Até um Piperno da vida é capaz de entender, que é pela proximidade com a fronteira da Venezuela. Né? Enquanto isso, o presidente Bolsonaro recebeu apoios importantes, Romário no Rio, que estava em cima do muro, foi eleito senador, reeleito, e SCAF, para mostrar que a Fiesp não é anti-bolsonarista, que a Fiesp tinha um líder que vinha a ser filho do ex-vice-presidente do Lula e achava que falava em nome da Fiesp. Então o SCAF, que tem muito mais associação com a imagem da Fiesp como um todo, foi presidente muito tempo e tudo, declarou apoio ao presidente. Já o vice do Zema, eu acho curiosíssimo isso, porque o Piperno trouxe dessa forma, o jornal O Globo, que faz oposição ao Bolsonaro também, né? E é um motivo muito simples isso, né? Por que todo mundo fala o vice do Zema, Porque ninguém sabe nem o nome do sujeito. Ninguém nem sabe o nome do sujeito. Então é o vice do Zema, né, para mostrar que o Zema pode ter dado apoio ao Bolsonaro, mas o vice não deu, foi ao Lula. Sim, mas trouxe 2 ou 3 votos para o Lula, né? Ninguém sabe quem ele é. E por fim, no Rio de Janeiro,
chamar a atenção que o Lula andou tuitando aí, que foi muito atacado por usar o boné de CPX, que se você botar e for para a Vila do João, algum lugar assim, você vai ser morto, né? Porque, obviamente, há uma associação direta aos que comandam o Complexo do Alemão, que é o Comando Vermelho. Aliás, não é Comando Verde e Amarelo, é Comando Vermelho e também não por acaso esse nome. Mas veja, o Lula disse que sente muito orgulho dos meninos do CPX, né? Que são muito mais trabalhadores do que os eleitores do Bolsonaro. Eu quero lembrar que Lula chama os sequestradores de Abílio Diniz de meninos. Eu quero lembrar que Lula chama os bandidos que às vezes matam para roubar um celular, apenas roubar um celular, como diria o Lula, de meninos. Então, quando o Lula diz que apoia os meninos do CPX, cuja marca está estampada nos fuzis que eles usam nos morros, ele tem que pensar que isso pode ter um certo desgaste para a população do Rio de Janeiro. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5h31. Pela ordem aqui, primeiro a Cris, em seguida o Piperno. Em relação à Bahia, eu ia trazer uma informação que o Serrão já trouxe, que o terceiro colocado na disputa ali, ficou o candidato do PT com 49% dos votos e o ACM Neto com 40%, mas o terceiro, o candidato do PL, João Roma, que era o candidato do presidente Bolsonaro, teve 9% dos votos. Esses 9 migram imediatamente para a ACM Neto. Quem vota em João Roma não vota no PT. Então, páreo a páreo, ali está muito equilibrada a disputa. A Bahia, assim como o Brasil como um todo, também tem muitos eleitores que faltaram, ausentes, e é diferente dos que votaram branco e nulo. Aqueles que votaram branco e nulo no primeiro turno, pode ser que mantenham essa intenção de não votar em ninguém e deixa os outros decidirem por mim e depois eu só vou apontar o dedo e dizer que não fui eu que escolhi, né? São aqueles isentões que absolutamente abandonam seu país, seu estado e pouco se importam de viver no esgoto ou no ouro, tanto faz para eles, os outros que decidam. Agora, aqueles que se ausentaram, esses podem repensar, porque muitos desses podiam estar influenciados por falsas pesquisas, por pesquisas manipuladas. E aí, não vou perder meu tempo indo até lá se já está tudo ganho. E viram que não era bem assim. Então, tem uma possibilidade grande para trabalhar aí, tanto um candidato quanto o outro, nessa margem dos que foram contra. Mas eu queria trazer uma observação em relação ao que o Constantino falou aqui, do tal do vice do Zema, que a imprensa militante fez um estardalhaço, né? Manchetes, muito alarde, o vice do Zema. O vice atual do Zema foi com o Lula, mas ele é rompido com o Zema. Ele, inclusive, disputou, parece que a eleição e perdeu, né? O atual vice, o que venceu com o Zema, que vai estar no governo de Minas, venceu no primeiro turno e que vai estar no governo de Minas pelos próximos 4 anos, esse está com Zema e com Bolsonaro. Então, vamos colocar todos os pingos nos is aqui para não deixar nenhuma dúvida. Não se importem com essas manchetes escandalosas de uma imprensa militante, porque é, como todo o resto, zero à esquerda. Piperno. Bom, então vamos por partes. Eu disse, quando eu falei do vice do Zema, eu fiz a menção ao fato de que eles não têm boa relação. De fato, são políticos rompidos. Paulo Brandt, está tentando lembrar o nome. Eles não, eu disse isso, eles não têm boa relação. Foi dito aqui. Boa memória, hein? Oi? Boa memória, hein? Acho que o meu esclarecimento ficou mais fácil de entender. Então, eu disse que não tem boa relação. E aí, enfim, a Cristina levantou a bola, não custa nada a gente concluir, então, a resposta. Sobre a eleição para governador da Bahia, eu também disse que vai ser uma eleição acirrada. O que eu disse que vai haver goleada na eleição para presidente. Para governador vai ser pau a pau, vai ser uma eleição parelha. Assim como, por exemplo, eu não sou burro de achar que a eleição para presidente em Santa Catarina ela vai ser equilibrada. É óbvio que o Bolsonaro vai ganhar, sei lá, de uns 70-30, o inverso da Bahia. São estados que votam diferentes. Como em Minas Gerais, vota diferente dos dois, porque está mais próximo do meio. Agora... Piperno, você está muito de salto alto, hein? Não. Estou dizendo que, inclusive, em Santa Catarina, o Bolsonaro goleia. Lá na Bahia, o 4º maior colégio eleitoral da Bahia, do país, o Lula ganha fácil. Em Minas, a gente vai ver uma eleição bastante equilibrada. É melhor o Brasil se aproximar mais do modelo de Santa Catarina ou da Bahia?
Tudo depende muito, né, Constantino? A gente sabe que em alguns momentos houve condições mais favoráveis ao desenvolvimento de um e do outro, até porque o Nordeste do país, principalmente na época da ditadura, virou terra de ninguém, abandonado, entregue aos coronéis. Aliás, a literatura regionalista explica muito isso. Agora, eu hoje, Constantino, estava lendo o Diário Catarinense. Eu leio o jornal. Você é um cara bem informado. Eu passo por jornais do país todo. Gosto muito, eu adoro jornal. Eu sou um voraz leitor de jornais e tal. Se você me perguntar manchetes aí do Rio Grande do Sul ao Ceará... E o de Ribeirão Preto, você lê hoje? A cidade de Ribeirão Preto hoje não. Mas eu li, por exemplo, a Folha de Londrina, a Gazeta do Povo, passei pelo Zero Hora, enfim. E aí, no Diário Catarinense, Paulo, tinha lá uma notícia sobre essa história do CPX, que 500 veículos, 500 jornais responsáveis já explicaram o significado da sigla. E a polícia do Rio de Janeiro também. A Polícia do Rio de Janeiro tem lá um tweet sobre isso. Você topa usar um bonezinho do CPX na Vila do João? Então, a Polícia do Rio de Janeiro explicou o que é isso. E aí, então, eles estão lá explicando. CPX significa isso, mas influencers bolsonaristas estão dando uma outra conotação, como o Rodrigo Constantino. Tá lá você, Constantino. Tá lá você, exatamente, do outro meus lado. Olhos me enganam quando parte eu vejo de quem deturpa a explicação. Vermelho CPX? Meus olhos me enganam? Talvez a polícia do Rio de Janeiro e todas as muitas das outras pessoas responsáveis. Cara da polícia, tô falando do fuzil. Eu vi. Eu vi o CPX no fuzil. Eu quero saber se o Lula consegue entrar ou até boné do CPX numa vila não dominada pelo Comando Vermelho. Onde o Lula anda, e se ele vai numa região que tem grande influência do Comando Vermelho, a segurança tem que ir junto. A Polícia Federal tem que ir junto. Não seja território dominado pelo Comando Vermelho. Eu quero saber essas duas coisas. Isso e quem autorizou o Lula a subir o Morro do Alemão. Quem autorizou o Lula a subir, você tem que perguntar para a campanha ou para a polícia. Eles não respondem. Mas eles eu não tenho essa resposta. Agora, como a polícia acompanha, faz a segurança de todos os candidatos, é possível que a Polícia Federal tenha dado sinal verde para que ele visitasse o morro. Agora, muito preconceito em relação à população do Morro do Alemão. Nenhum preconceito contra a população. Todo preconceito contra os ladrões e traficantes que comandam o mundo. A questão aí, vamos chamar o VAR para a questão do poder, né? Quem é o fundador do Foro de São Paulo, a pessoa que tem essa capacidade histórica, ele anda em qualquer lugar. Não interessa se o lugar é dominado pela narco-guerrilha, pela violência. Não, você é do Foro de São Paulo, você é poderoso. Você pode estar lá na Colômbia, você pode ir à ONU defender a legalização das drogas. Você pode fazer o que você quiser. Você é do Foro de São Paulo. E o CPX, de novo, tá? O significado da expressão é correta lá, é complexo. CPX, ela se refere a quem atua, a áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Não tem outra explicação para isso. Então, se Lula vestiu um boné que faz referência a áreas dominadas pelo Comando Vermelho, ele está achando, ele está dizendo que ele concorda com aquela ideia. Não. Ele está passando essa ideia. Ele passou essa ideia. É um erro de comunicação que ele cometeu. O problema não é meu, o problema é dele. Ele que cometeu o erro de comunicação. Mas ele não que vai é um ter que erro de comunicação, para a população do Rio de Janeiro o que ele quis dizer com isso. Não há um erro de comunicação. Então, se o Constantino está dizendo, se não há um erro de comunicação, então, pior ainda. É óbvio. Pior ainda. Um elo entre PT e esses marginais desde sempre. Comando Vermelho não se chama Comando Vermelho por acaso. E não é Comando Verde e Amarelo, também não é por acaso que não é. Existe uma ligação evidente, ideológica, entre a esquerda radical latino-americana e os narco-guerrilheiros, os traficantes. Não, isso existe. Agora, vamos lá. Agora, que vocês acham que temos os milicianos do bem, né? Não tem miliciano do bem. Não tem miliciano do bem. Eu digo o seguinte... Zona Oeste do Rio de Janeiro... Em 1987, para o jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, eu entrevistei na penitenciária Milton Dias Moreira, o famoso professor que foi um dos fundadores
do Comando Vermelho. Eu entrevistei. Eu conheci a cela do cara lá, na Milton Dias Moreira. O cara tinha uma biblioteca marxista lá de fazer inveja à Universidade de Moscou. Então, tem ligação, sim, entre o Comando Vermelho e a esquerda e o Foro de São Paulo. Isso aí é desinformação, agente de desinformação da KGB, o Piperno. Agora, vamos chamar atenção também aqui no esforço do Lula de defender Renan Calheiros. Então vou te chamar de Tavares e Constantino, olha só. Defender Renan Calheiros, esse é o que restou para essa turma aí tucana que defende o ladrão. Agora há pouco falou dos coronéis do Nordeste, né, criticando, só esqueceu de dizer que os coronéis do Nordeste são todos Lula, L de ladrão. Ué, mas o Lira é o quê, então? É tenente do Nordeste? É capitão? Não, eu só estou te dizendo da incoerência do discurso. Você não pode ser incoerente nesse nível. Eu não sou incoerente. Eu estou dizendo que o Nordeste, naquela época do regime militar... E não tem vergonha nenhuma de mostrar que está andando com bandido, que vai inclusive está combatendo... O adversário da Bahia, inclusive, é o neto de um grande coronel. A CM, o avô e tal, era um grande coronel. E hoje é o adversário político. Tá, mas Renan Calheiros não é qualquer um, hein? Não, Renan Calheiros é também. Renan Calheiros é um processo e que mais consegue protelar o julgamento. É impressionante. Eu vou falar uma coisa para você sobre o Renan Calheiros. É um neocoronel, é verdade. Surgiu daquele bando lá do Collor de Mello, que hoje é um coronel que apoia o Bolsonaro. Aí tem um outro coronel que apoia o Lula. Infelizmente é assim. Olha, Renan Calheiros então, é coronel não, é marechal, hein? Marechal. Esse daí é marechal. Que o cara, para ter a resiliência que ele tem, nenhum tribunal pega ele, nada pega ele por corrupção. Você viu o caso da Lava Jato? A Odebrecht, o delator premiado da Odebrecht, garantiu que o dinheiro foi dado para o Renan. Só que qual foi a questão que foi tratada ali? Foi dinheiro. O dinheiro foi dado, mas foi dinheiro vivo. E dinheiro vivo você não tem como provar se o cara recebeu o dinheiro vivo ou não. Ou seja, crime perfeito no Brasil, né? E já que a gente citou essa figura, né, Serrão, eu acho que é bom a gente lembrar que Renan Calheiros foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, que agora está abraçadinho com o Lula. Olha o nível do coronelismo do Nordeste e com quem eles se abraçam. Não, e o Renan Calheiros, a gente tem que deixar claro, é um dos homens mais poderosos do Brasil. O Renan foi o cara que fez a grande motivação, é um cara até de força econômica, tá? A futura história econômica do Brasil tinha que estudá-lo, porque ele ajudou a influenciar na mudança do modelo da petroquímica no Brasil. Olha, se perguntarem lá ao pessoal da família Triunfo como é que o Renan atuou, eles contam essa história, hein? Essa história não vai acabar bem se for contada, não. Para a gente fechar esse nosso giro pelo Nordeste, por favor. Eu acho o Renan uma maçã podre. A polícia falou isso aqui zilhões de vezes. Agora, também não vamos ignorar o fato de que o ex-chefe do Renan, um sujeito chamado Fernando Collor de Mello, era o preposto bolsonarista em Alagoas, o candidato do bolsonarismo em Alagoas.